Imagine-se na França, em Lyon, no dia 28 de dezembro de 1895. Imagine-se entrando no Grand Café Paris, depois de ver um cartaz anunciando: os irmãos Lumière apresentam sua mais nova invenção, o cinematógrafo, com 10 curtas-metragens. Imagine a emoção de ver pela primeira vez uma imagem se movendo. Já não era imaginação, era real. O mundo se traduzia de uma nova forma. Nasceu o cinema com o primeiro filme da história, A Saída dos Operários da Fábrica Lumière. Ao longo de aproximadamente 7 anos, os irmãos Lumière fariam exibições similares, impressionando os espectadores. Um marco em suas carreiras foi o curta A Chegada do Trem na Estação, que fez o público saltar de suas cadeiras pensando que a locomotiva iria invadir a sala de cinema. Sabemos hoje que isso seria impossível. Mas a época do cinema de atrações era sobre quebrar barreiras entre a imaginação e a imagem. Tudo parecia possível. Chamamos esse recorde de época cinematográfica de cinema de atrações, porque seu objetivo principal era atrair, encantar e entreter o público. O próprio sistema de marketing dos irmãos Lumière exemplifica isso. Seus filmes eram mostrados em intervalos de shows de vaudevilles. Os temas das obras daquela época giravam em torno do cotidiano, famílias, rotinas da classe operária, jardins, ruas, mas isso não durou muito tempo. O primeiro filme de ficção da história também foi o primeiro a ser dirigido por uma mulher, e o primeiro a apresentar um roteiro, A Fada dos Repolhos, por Alice Guy Blaché. Alice usava o cinema para quebrar barreiras. Dirigiu o primeiro filme com um elenco completamente negro da história, Um Tolo e Seu Dinheiro. É a primeira mulher diretora de que temos notícia. É de sua autoria o filme Os Resultados do Feminismo, que retrata mulheres realizando tarefas entendidas como masculinas e vestindo roupas associadas à masculinidade da época, enquanto os homens faziam o oposto. Podemos ver, através da trajetória dessa diretora, que os criadores de filmes daquela época eram inspirados uns pelos outros. As técnicas de gravação e narrativas desenvolvidas por um eram usadas por outros. A evolução da sétima arte era colaborativa e orgânica. Alice, por exemplo, começou sua jornada no cinema trabalhando como secretária do inventor Léon Gaumont e testando seus equipamentos filmográficos. Tanto Alice Guy Blaché quanto o cineasta Georges Méliès foram espectadores da primeira mostra cinematográfica dos irmãos Lumière, e os dois foram importantes figuras no cinema da época. Méliès é considerado o pai da montagem no cinema por alguns críticos, além de ter sido o primeiro cineasta a se aventurar nos efeitos especiais. Não é por coincidência que Georges Méliès era mestre no cinema de atração. Antes de cineasta, Méliès era um mágico, um especialista em truques e ilusões. Surgia uma nova inovação no cinema. Os filmes tornavam-se cada vez mais mágicos. Em 1896, é descoberta a possibilidade de mostrar um filme de trás para frente, Démolition des Murs, dos irmãos Lumière. Mais uma vez, eles assustavam seus espectadores, fazendo um muro se reconstruir sozinho depois de ser demolido. Definitivamente, eram dois bruxos. Em 1897, o primeiro esboço de um movimento de câmera é feito, Départ de Jerusalém em Chemin de Fer, também dos irmãos Lumière. Pode ser considerado o primeiro travelling do cinema. E esse não era o fim das inovações mágicas. Méliès foi o verdadeiro mestre delas. Em O Homem das Cabeças, de 1898, Méliès faz um jogo de exibição de mais de um filme ao mesmo tempo, experimentando diferentes cortes no próprio corpo das fitas. Em O Homem da Cabeça de Borracha, em 1901, ele inova com as técnicas de perspectiva, explosões de fumaças e cortes de cenas estratégicos. O cinema já não parecia mais com o cotidiano. Era um espetáculo que ia além do teatro. As invenções de Georges Méliès não paravam. Em 1902, ele lança Viagem à Lua, o mais famoso filme de sua carreira. No curta, uma equipe de cientistas é enviada para a Lua a fim de explorá-la. São mostrados alienígenas, transições que fazem parecer que pessoas desaparecem em espaços, cabeças flutuantes e uma lua com o rosto sendo atingida por uma nave. Há ainda cenários que se movem, explosões de fumaça, o uso de perspectiva. O público se apaixonou. O filme teve várias cópias espalhadas pelo mundo, mesmo sendo anterior à criação das distribuidoras de filmes. Os estúdios de cinema também eram majoritariamente franceses, o Star Film de Méliès, por exemplo. Porém, nos Estados Unidos, o cinema também se desenvolvia a largos passos. Thomas Edison havia fundado uma empresa de invenções em 1889, que se aventurava nas tentativas de inventar o cinema. Como sabemos, os irmãos Lumière alcançaram o feito primeiro, em 1895. Edison continuou inovando, abriu o primeiro estúdio de cinema do mundo em 1893, o Black Maria, onde diversos cineastas gravariam suas obras posteriormente. Edison também abriu em 1894 os Edison Studios, que levariam o operador da câmera Edwin S. Porter ao estrelato em 1903, por lançar o filme The Great Train Robbery, denominado posteriormente
como o primeiro filme de faroeste da história. O filme de Porter era inovador em diversos sentidos, sendo o principal deles a montagem inovadora. A trama já não estava restrita a um acontecimento de cada vez. 2 ações podiam se desenvolver ao mesmo tempo, em diferentes espaços. Ainda em 1903, Porter lança The Life of an American Fireman, que segue a mesma lógica. A cena se desenrola em diferentes espaços, mantendo a linearidade da narrativa. Por volta de 1905, começam a surgir as grandes distribuidoras de filme, empresas que alugavam os filmes das produtoras de cineastas da época a fim de exibi-los ao redor do mundo. Isso contribuía para a democratização do cinema. Ao mesmo tempo que eram criadas as distribuidoras, eram abertos os Nickelodeons, pequenas salas de cinema criadas para exibir os filmes, cuja entrada custava $1 níquel. Eram locais simples, com apenas algumas cadeiras, um telão e exibições de filmes curtos. Os Nickelodeons marcaram uma era do cinema, pois eram numerosos ao redor de todo o mundo. O sucesso das distribuidoras dos Nickelodeons trouxe uma nova mudança. A demanda por filmes se tornara muito maior. Surgiu uma nova fase do primeiro cinema. Historiadores hoje a chamam de cinema de transição. Com o crescimento da sétima arte, alguns empresários viram a oportunidade de lucrar com o cinema, que até então não era visto como financeiramente estável. Boa tarde, tudo bem? Tudo Vou bem. fazer algumas perguntas pra você sobre o primeiro cinema, tá? Beleza. Então, pra começar, qual foi a importância da expansão do cinema na época da criação dos Nickelodeons para a comunicação? Então, você pergunta especificamente para a comunicação, né? O momento dos Nickelodeons é um momento em que o cinema vai passar a ser um entretenimento independente, diferente de antes, quando ele era mostrado principalmente, não sempre, mas principalmente dentro de um contexto de um show de variedades. Ou seja, você via diversos números de múltiplos entretenimentos, podia ser um número de comédia, um número musical, um número de mágica e depois tinha um número de cinema. Então era um pouco pensado nesse sentido, como mais um esquema de entretenimento. E não tinha, à época, assim, claro, tinha um frisson um pouco, né, em relação ao cinema, mas era mais uma forma de entretenimento dentre várias. Tanto é que os próprios irmãos Lumière falaram que era uma invenção sem futuro, uma frase muito célebre dos irmãos Lumière, de que o cinema era uma invenção sem futuro. E aí, com os Nickelodeons, se eu não me engano, começa em 1905, né, nos Estados Unidos, né, você funda pela primeira vez espaços que estão ali dedicados quase exclusivamente, ao cinema, no sentido da imagem em movimento, pelo menos. Né? São espaços em que você tem uma frequência grande de público, né? E que você paga 5 centavos de dólar para entrar daí Nickelodeon, né? Que é um níquel, 5 centavos de dólar, para você entrar num espaço que é tipo um teatro daí Odeon, do francês, né? Isso é, digamos assim, o estabelecimento do Nickelodeon. Para a comunicação em si, eu acho que ele se reporta um pouco a essa experiência de massa, né? A comunicação, embora, obviamente, a humanidade sempre tenha se comunicado, né? Na modernidade, essa comunicação ganha um sentido um pouco de massa. Você tem a imprensa, né? Tem a invenção ali no Ocidente, né? Porque a China já tinha isso há séculos, né? Da prensa. Mas no Ocidente você tem a invenção com Gutenberg, e você tem a Bíblia traduzida, você tem fenômenos de massa que vão construindo o campo da comunicação tal como a gente conhece hoje. Talvez seja essa uma relação um pouco maior no sentido da comunicação, né? Pensando assim num contexto moderno. Ou seja, de uma massificação de uma experiência de entretenimento. É um pouco o início ali, talvez, de uma certa industrialização do cinema, no sentido dessa massificação. E aí, o campo da comunicação moderna é, eu diria, impensável sem tecnologia, sem compreender que é um contexto capitalista que desenvolve, né, o cinema, um contexto de competição comercial, sempre, né? Inclusive para a entrada de novas tecnologias, né? O som, por exemplo, competitividade capitalista, né? Também. Então, é isso, de novo, é essa coisa
da tecnologia junto com a experiência de entretenimento viabilizada por essa tecnologia, que é não só a câmera como o projetor, mas também nos Nickelodeons uma sala que tem uma tela na frente. Isso é uma estrutura cinematográfica de exibição, né? E aí isso dura até começarem mais regularmente os longas-metragens, né? Que até o Nickelodeon, o que você tem é uma série do que veio a se chamar posteriormente de curta-metragem, que na época não era curta-metragem. A gente não tinha esse tempo porque não tinha o conceito de longa-metragem. Você fazia filmes, né? Sim. De estéticas muito variadas, enfim. Você não tinha ainda a padronização hegemônica que Hollywood vai colocar depois. É mais para a década de 20 isso. Então, até 1915 ali, até por volta, né, do Nascimento de uma Nação, né, do Griffith, você tem assim, os Nickelodeons reinam. O que acontece depois é uma tentativa que foi muito bem sucedida, de, digamos, entre aspas, aburguesar a experiência cinematográfica. Thomas Edison foi um desses empresários. Desde o início das tentativas de criar o cinema, Edison já fazia seu nome no que se tornaria a indústria filmográfica. Mas foi nesse momento, entre a era dos Nickelodeons e a criação de Hollywood, que o inventor deixou uma das suas maiores marcas: as patentes cinematográficas. Em 1908, Edison e outros inventores de equipamentos de cinema impunham as primeiras taxas sobre os sinais que se utilizavam de seus inventos. Estes empresários se reuniram sob o nome de Motion Picture Patents Company, ou MPPC. O grupo controlava patentes de câmeras, projetores, películas e equipamentos de exibição, por exemplo. Essa companhia era conhecida por acabar com a concorrência, processando quaisquer pessoas que tentassem usar os equipamentos ou distribuir os filmes dos Nickelodeons sem pagar as taxas. Isso tornou a exibição muito difícil para muitos cineastas, que, para desviar ao domínio desses patentes, começaram a gravar e distribuir seus filmes na outra ponta dos Estados Unidos. Hoje reconhecemos Hollywood como o maior centro de estúdios de cinema do mundo, onde grande parte dos filmes com maior bilheteria são produzidos. Contudo, por volta de 1908, o lugar era apenas um distrito pequeno de Los Angeles, com uma boa iluminação, ambientes diversos que poderiam ser locações para filmes e uma boa válvula de escape das taxas por conta da sua fronteira com o México. As patentes da MPPC não iam tão longe assim. O cinema continuava crescendo, portanto. Filmes eram produzidos e gravados em Hollywood longe de tarifas. Enquanto isso, a demanda por novos filmes por parte do público apenas crescia. O cinema agora gerava lucro, então cada vez mais produções eram feitas e mais distribuidores, estúdios e empregos eram criados. O cinema independente ultrapassou a popularidade dos filmes produzidos fora de Hollywood. Com isso, os cineastas que antes tinham como fugir das patentes da MPPC conseguiram vender o processo que impedia o monopólio de Edison e outros empresários sobre os direitos dos equipamentos e distribuições cinematográficas. Em 1915, eram aplicadas sobre a Motion Picture Patents Company as leis antitrust estadunidenses. Foi a partir desse momento que os grandes estúdios de cinema que conhecemos atualmente começaram a se rascunhar, a exemplo da Paramount, da Universal e da Warner Brothers, cujos fundadores já não eram mais impedidos de comprar câmeras pelas altas taxas. Com a expansão do cinema, os Nickelodeons ficaram pequenos demais para abrigar o volume de pessoas dispostas a assistir filmes. O público era muito maior do que o espaço, portanto houve a necessidade de serem criadas as salas de cinema de larga escala, ou os palácios cinematográficos. Agora, o espaço que o cinema ocupava era equivalente ao de um teatro. Já não era mais uma atração breve entre uma apresentação de vaudevilles e outra. O público ia para o cinema, e não o cinema para o público. Assistir o filme tornou-se um programa. Foi nesse novo contexto que surgiu o primeiro longa-metragem como conhecemos hoje, com longa duração a partir de 1 hora. Em 1915, David Wark Griffith lança o filme O Nascimento de uma Nação. O filme foi o pioneiro em diversos sentidos. A emoção era retratada de uma forma nunca antes vista. Cada gesto tinha seu peso dramático. Os planos eram diferenciados. Close-ups apareciam diversas vezes, tirando a câmera de um lugar passivo. O filme atestou que ele podia atuar tanto quanto os atores em cena, tendo um papel crucial para possibilitar a arte da cinematografia como conhecemos hoje. Por outro lado também, podemos perceber, com os olhos da atualidade, que o filme deixa evidente o poder transformador do cinema, para bem ou para o mal. O filme é uma exaltação heróica da organização criminosa Ku Klux Klan. O sucesso do filme se refletiu na expansão do genocídio provocado pelos adeptos do movimento nos Estados Unidos. O filme foi pioneiro também nesse sentido. Colocou em evidência o potencial de um filme de mudar uma realidade para além das telas. Mostrou, sem filtros, que o cinema também pode ser uma ferramenta política de alta periculosidade, se posta em mãos e perspectivas erradas.
Agora, para finalizar a entrevista, eu gostaria de saber, para você, o que é cinema e como o primeiro cinema impacta as produções atuais. Eu acho que tem várias formas de dizer o que é cinema. O Humberto Mauro falou que cinema é cachoeira, né? Que eu acho uma definição bem bonita. Tecnicamente, você pode dizer que é a experiência da imagem em movimento, que não é a mesma coisa que imagem em movimento. O que eu acho muito bonito no cinema é o mistério, né? Eu acho que cinema é principalmente isso, o mistério, né? No sentido de que, se você for parar para pensar, não existe imagem em movimento. Não existe. Porque o que a gente vê movimento, na verdade, é a gente criando um movimento psicologicamente, uma vez exposto a uma sequência rápida de imagens fixas. O cinema é sempre fotografia, na verdade. Só que é uma fotografia que múltiplas vezes por segundo. Hoje se estabeleceu 24 frames por segundo, né? Antigamente, na época dos Lumière e tal, era 16 a 18 frames por segundo. Então, o que eu acho barato do cinema é que ele é mágico, né? No sentido de não haver... Ele opera um milagre por segundo, basicamente. Porque ele faz a gente perceber movimento onde não existe. Isso eu acho... Bom, eu diria que o cinema é esse milagre, esse pequeno milagre da experiência do movimento, né? Da invenção do movimento. O espectador está sempre inventando o movimento enquanto assiste ao filme, né? E também a fugacidade, né? No sentido de que, se você pausa um filme, você já não está mais vendo o filme. Se você pega um arquivo do computador e diz isto é um filme, não é um filme. Se você pega uma película e fala isto é um filme, não é um filme, não é o filme em si, a obra. A obra é aquilo que acontece quando você reproduz essas imagens, projetando ela em alguma tela. Aquilo é o filme. O filme é o que acontece no início ao fim da reprodução das imagens. É um fluxo. E é um fluxo que está sempre se afastando da gente, está sempre se perdendo no tempo, né? Então tem esse elemento da fugacidade também, que eu acho muito poético. Faz a gente lidar com a finitude, né? O fato de que a cada filme que você assiste, você está mais velho. Né? Tem um filme, inclusive, que se chama justamente 10 Minutos Mais Velho. O cineasta, é um filme da década de 70, o cineasta, me esqueço agora o nome, ele vai filmar crianças assistindo um teatro de marionetes. E ele só filma esse plano durante 10 minutos. Ele gasta um rolo de película, filma ali 10 minutos, só das expressões das crianças. O nome do filme é 10 Minutos Mais Velho. Então tem essa questão da relação com o tempo, tem a questão da finitude, da morte, né? Tudo isso dentro de uma experiência que é aparentemente muito simples, né? A importância do primeiro cinema para hoje é fácil lembrar o argumento muito bom do Arlindo Machado, né? Que tem um livro que chama Pré-Cinemas, Pós-Cinemas, né? Os pré-cinemas, eles estão muito relacionados aos pós-cinemas e vice-versa. Se você for pensar, pegar um Instagram, um TikTok hoje, é tudo Irmãos Lumière. É tudo Alice Guy Blaché. Porque o que você tem é ação no mesmo plano e muitas vezes sem corte, inclusive. Isso é Lumière. Eu, várias vezes no curso de introdução a cinema e audiovisual, o que eu passo passo Alice Guy Blaché, inclusive, passo os Irmãos Lumière, a saída da fábrica o Thiago tá aí, ele viu essa primeira aula. Passo a saída da fábrica dos Irmãos Lumière e depois eu passo o clipe do MC Bin Laden na laje. Tá tranquilo, tá favorável. Porque é precisamente o que Alice Guy Blaché e os Irmãos Lumière estavam fazendo em 1890. Não no sentido de dizer que o MC Bin Laden não é criativo. Não tem nada a ver com isso. Sim. Tem a ver com o fato de que os tempos se atravessam, as imagens se atravessam. As imagens operam em nós, elas nos assujeitam, elas mostram como a gente deve olhar o mundo, certo? O nosso olhar, se a gente for criativo, pode até irromper com a imagem e pensar outras imagens. Então é sempre uma conversa e tem sempre uma relação histórica de fundo, né? O próprio quadro, por exemplo, né? A pessoa que está vendo essa entrevista, por exemplo, está vendo a gente enquadrado num retângulo, que vem de uma história da pintura, mas da pintura renascentista especificamente, que foi onde se inventou o quadro. Porque antes você pintava só a parede, escultura, né? É no Renascimento que você inventa o quadro e onde você inventa um mercado de arte mais capitalista, porque aí você pode transportar a obra de arte pelos lugares. Se você pinta a parede, você não vai comprar a parede, né? Vai ter que destruir o edifício para comprar a parede. Se você pinta o quadro,
Alguém pode comprar esse quadro e transportar. Por isso que a Mona Lisa está em Paris hoje, né? Esse quadro estabelece uma tradição artística de representação bidimensional, né? E aí o cinema importa isso também. O cinema é uma mídia fundamentalmente impura, assim como todas as outras mídias da face da Terra, né? São fundamentalmente impuros porque nós somos impuros. Nós somos sincréticos, né? Nós não somos... Por isso que as ideologias de pureza e tudo mais normalmente dão ruim, porque não é a realidade, né? Eu acho que o cinema é da realidade. O barato do cinema é a sujeira do mundo. O fato de que você liga a câmera e, apesar de todos os seus desejos, a câmera vai filmar aquilo que está diante dela. Apesar de você, a câmera filma, né? Sim. E isso é o que o Bazin, o Krakauer vão apontar como isso é a emancipação por meio da imagem cinematográfica. É o momento em que não importa o teu discurso, se você ligar a câmera e filmar, ela vai filmar aquilo que está diante dela. Confrontar essa imagem com o discurso é o que emancipa. É isso que é... Então, acho que o cinema é toda essa mistura. Ao longo de um período relativamente curto da história, mudanças significativas se desenrolaram. Por um curto recorde de tempo, fosse por 1, 2 ou 15 minutos, por 1 ou 2 horas, por mais ou menos 20 anos, pessoas que poderiam ter sido irrelevantes em uma multidão foram gênios e gênias. Inventaram uma forma de arte que nunca antes havia sido vista. O primeiro cinema foi uma era de inventores, cineastas e, acima de tudo, mágicos, que com seus truques e ilusões de ótica mostravam desde a realidade mais simples até a ficção mais improvável em uma tela com imagens animadas. O impossível é apenas um desafio à espera de um sonhador. Georges Méliès.